Oi, o Ciência Açores está começando agora. No programa de hoje, estamos recebendo uma pessoa que é referência na televisão brasileira. José Bonifácio de Oliveira Sobrinho Boni. A ligação do Boni com o universo da comunicação começou pelo rádio, passou pela publicidade, chegou à televisão. O Boni, aliás, é um divisor de águas quando se fala em televisão no Brasil e se fala no Boni, porque existia uma maneira de fazer televisão antes dele e uma outra bem diferente nasceu depois que ele chegou à TV. Para me ajudar a conversar com o Boni, a atriz Maitê Proença, a jornalista Regina Rito e a designer Patrícia Davis. O Boni está lançando o livro do Boni, que é a razão, na verdade, é o gancho que a gente conseguiu que ele viesse aqui. A desculpa é o livro. E a gente vai falar da vida dele e do livro, e o livro fala da vida dele. Eu queria falar um pouco do publicitário, que me surpreendi com... Eu não sabia que você era tão bom nisso. Eu me acostumei a só elogiar e só ver os seus feitos na TV. E eu fiquei muito impressionada com... Desde a Gessi Lever, com a Varig, com o Cobertor de Paraíba. Eu queria que você contasse um pouco desse... Bom, bom, primeiro, antes de mais nada, prazer estar aqui com você. Uma honra. Lembrando nossos velhos tempos da TV Globo. Não é? E não, eu comecei a minha vida realmente em rádio, né? Mas em determinado momento a coisa ficou difícil e eu tive que migrar para a publicidade. Eu não tinha isso na cabeça, não. Mas esse período que eu passei lá foi muito interessante porque conheci pessoas fantásticas, conheci o outro lado, que é o mercado, a necessidade que você tem de vender um produto. Eu entendi um pouco do que era o veículo de publicidade. Eu pensava sempre no rádio, na televisão, apenas como veículo de comunicação. Então eu tive que entender que também existia esse outro lado. Foi uma experiência super interessante. E lá eu pude expandir a minha criatividade, se é que eu tenho alguma, né? Poxa. Mas lá podia fazer tudo. Lá podia fazer tudo. Então você tinha aquela cultura dos 30 segundos, a cultura do anúncio pequeno de imprensa. Você é obrigado a pegar as suas ideias e concentrar tudo que você tem, fazer uma síntese do que você pensa. Então aí você sabe que publicidade ensina você que você não vende um produto apenas anunciando esse produto. Você precisa adicionar a isso emoção. A arte de vender é você apresentar alguma coisa com emoção. Então a gente foi aprendendo essa escola todinha que depois acabou trazendo para dentro da televisão. Mas você criou coisas geniais ali. Me diverti. Os cobertores, coisas que ficam que estão marcando até hoje, Cobertor de Paraíba, Cobertor de Paraíba, você tem um amigo nosso comum, que é o Jorge Adib. O Cobertor de Paraíba, na realidade, Tá Na Hora de Dormir, que a TV Tupi fazia. Essa melodia era do Erlon Chaves, com uma letra do Mário Fanucchi. Eles é que criaram isso não para Cobertor de Paraíba, mas para Tá Na Hora de Dormir da TV Tupi. E o Jorge Adib, muito espertinho, comprou os direitos deles e me pediu que fizesse um filme. Então nós fizemos com o Laerte Agnelli, criamos aqueles bonequinhos e fizemos o Cobertor de Paraíba, que foi um sucesso. Todo mundo cantava isso. Baseado no Tá Na Hora de Dormir da TV Tupi. Mas você fez naquela época o que hoje é o Twitter, né? Porque você fez o Branco Rinço. Eu fiz Brancura Rinço, eu fiz o Homo, que só tinha uma palavra. Uma palavra. Eu até hoje é um dos recalls, quer dizer, uma das coisas mais memorizadas da propaganda. E fiz também, aí eu tive a ideia de fazer o Plim Plim, que é dentro dessa linha da síntese, né? Dentro da linha da síntese e da marca, né? Porque hoje marca. As pessoas falam até independente da televisão, né? Exatamente. Muito No bom. seu Eu acho que cotidiano. a publicidade ensina você que você tem que fazer algumas coisas com responsabilidade. É medida a tua capacidade de comunicar, porque precisa vender. E, além disso, você entende que tudo isso precisa ser feito com emoção e também com alguma responsabilidade social. Está embutido na propaganda essa questão. Ô, Boni, eu queria te perguntar se você acha que depois da sua saída da Globo, o padrão Globo de qualidade caiu ou se continuou? Não, mas o negócio é o seguinte: primeiro, que padrão Globo de qualidade foi um rótulo criado pela imprensa. Nós não criamos isso, né? Uhum. Bater palma para um próprio umbigo seria desinteressante. Mas eu te confesso o seguinte: eu não tenho visto muito televisão. Eu acho que a Globo está fazendo um esforço muito grande nesse momento do mercado, que ela tem que resistir aos avanços de internet e coisa desse tipo. E eu acho que ela está indo muito bem e é uma coisa que é clara, né?
Nós temos a TV Globo e mais nada. O resto tudo precisa O resto ainda... não existe? Não, o resto precisa caminhar, precisa ainda conseguir equacionar os seus problemas para a gente chamar aquilo de televisão, né? Mas há um problema ou uma solução, não sei como é que os profissionais de televisão vão conduzir isso na Globo, e principalmente na Globo, mas nas outras emissoras também, que é o chamado público classe C. Certo. Né? Que emergiu, que cresceu e que vai influenciar, você eu acha? tenho um conceito, sempre apliquei esse conceito, e através de pesquisas de mercado, nós sempre pensamos nisso. Quer dizer, a televisão não tem que ser endereçada a uma determinada faixa de público. E nem você precisa mergulhar para atingir o público. Então, eu acho que nós temos a obrigação de estar sempre um degrau acima do que é o público, a cultura do público. A média. Da média, porque nós não somos apenas um veículo de publicidade, somos também um veículo de comunicação. E a televisão tem que ter uma qualidade um pouquinho superior à média do seu público, porque o público vai chegar lá. Então, assim, é como se fosse um Fórmula 1, que tem que andar na liderança, mas sem perder contato com os que vêm atrás, né? Quer dizer, você não perder o seu elo de comunicação com o público, mas dá para fazer coisa acima, um pouquinho da média. Então não precisa cair o nível da programação da TV aberta para Eu ser acho que entendido. se fizer isso, será um equívoco, porque você vai levar o público para a televisão por assinatura, a televisão paga, e vai levar a televisão por um caminho sem volta. Quer dizer, ela vai fazer com que ela perca a qualidade. Mas você percebe que vem acontecendo, quer dizer, para competir com as outras emissoras que não existem, Certo. eles vão caindo gradualmente, assim, Eu acho que a principal lugar ali preocupação perigoso, hoje, né? a preocupação estratégica da televisão hoje, me parece que eles estão realmente focando em cima de internet e em cima da televisão por assinatura. Não sei se a concorrência em si motiva uma programação de nível um pouco mais popular, mas isso eu não estou fazendo crítica nenhuma, porque a própria Globo, o nosso diretor da Globo hoje, Otávio Floresbal, que é um profissional extremamente competente, ele tem dito constantemente que precisa mergulhar na classe C. Nós já discutimos um pouco isso. São estratégias diferentes, né? Então, mas eu acho que o que a Maitê está dizendo é o seguinte: realmente a coisa andou nesse caminho, né? E se pensa muito nisso. Mas eu sinto muita falta do tempo que nós fazemos as minisséries, que nós trazemos um pouco de cultura de fora da televisão, para dentro da televisão. Nossos autores de televisão são excelentes, mas também são excelentes adaptadores, mas você não vive sem uma cultura externa. Quer dizer, há vida inteligente fora da televisão. Você tem que trazer essa vida para enriquecer a televisão. Você fala desde a adaptação de literatura Tudo. até... Tudo. Nós não podemos fazer televisão apenas com a cultura das pessoas que estão na televisão. Nós temos que trazer de fora toda a cultura universal que existir para colocar dentro do veículo. Então você acha que falta a televisão arriscar? Eu acho que ela tem arriscado algumas coisas, mas está arriscado sempre no mesmo caminho. Eu acho que o caminho da televisão é diversidade. Você tem que arriscar em vários nichos para você poder fazer realmente uma coisa que seja um leque de opções para o público ficar vendo aquilo e ter alguma fidelidade. Você arriscaria em que sentido hoje? Eu acho que está faltando um pouquinho dessa questão que nós falamos aqui agora, da literatura, de trazer um pouquinho de cultura de fora do meio de televisão. Você aposta lá em comédias de situação, em programas de auditório, em novelas, mas tem que trazer alguma coisa a mais do que isso aí. Eu sinto falta disso aí, isso é uma característica do que eles chamavam padrão Globo de qualidade. Você, quando criou o padrão Globo de qualidade, mesmo que tenha sido a imprensa que tenha nominado o padrão Globo... Rotulado. Rotulado, você deu um salto, né? Você promoveu o salto da televisão. Porque depois do padrão Globo fica difícil você assistir uma coisa que não é bem acabada. Não é? A gente sente falta. Eu acho até que hoje você tem mais que é bem acabado. E a gente gosta da qualidade, né? As pessoas todas a gente gostam descobriu mais da Globo, a qualidade. porque há uma qualidade ali, visível. Se você abre mão do que te diferencia... Exatamente. É um contrassenso. Mas o que você acha que acontece na cabeça das pessoas que estão ali de dinheiro? Porque eu acho hoje que, com algumas exceções, assim, precisa de uns 10 homens de televisão para fazer um Boni.
Poxa, que é isso? No mínimo, né? E ainda assim, há equívocos assim, de escolha de caminho e tudo. E não é falta de preparo, porque aquelas pessoas estão ali há muito tempo observando e... o que você acha que Eu vou tentar dizer para você uma coisinha... acontece de verdade? Eu acho que fazer televisão é muito fácil. Eu acho realmente fazer televisão é fácil. Qualquer um senta e faz televisão, vai cortar, vai iluminar, isso você faz. Agora, fazer comunicação é um pouco mais difícil. Então, a diferença que tem é que essas pessoas estão pensando constantemente com a cabeça da televisão. Eu acho que é importante a gente ter preocupação de fazer comunicação, que é uma coisinha a mais, que é diferente. É preciso que eu atravesse a telinha, que eu passe do outro lado e converse com o espectador. E essa cobrança que você está dizendo de qualidade é de todo mundo. O cara de casa cobra a qualidade. E existe uma coisa chamada hoje em pesquisa que é cruzamento cultural. Cross-cultural. Quer dizer, você pode ter um sujeito em Madureira ou em Osasco ou Diaba 4 que tem uma cultura melhor do que o sujeito que está aqui em Ipanema ou no centro da capital de São Paulo. Então, a gente dizer assim, a classe C pensa assim, a classe D, que é isso, é uma coisa que ignora essa questão cultural, que não é só uma questão de educação e de poder aquisitivo, economia, não é questão disso aí só. Você tem que ter um pouco da cultura, e a cultura também do sentido da cultura popular. Então, o nosso Joãozinho 30 volta à baila, né? Quer dizer, é preciso. Quando a gente fala luxo, não é luxo riqueza, é um luxo também do pensamento. O pensamento também é uma coisa que tem a sua característica especial de luxo. Ô, Boni, você sabe quando a gente vai fazer teatro assim na periferia, já tive essa experiência de levar peças com conteúdo histórico, por exemplo. A gente fez uma Princesa Isabel, que era escrita pelo Aderbal. Quando a gente saiu da Zona Sul, ali da praia, e foi para a periferia, as pessoas tinham muito mais conhecimento do que estava sendo tratado. E era a história do Brasil, era a história do mundo, porque falava de Wagner, Mahler, e falava de Getúlio. E as pessoas sabiam o que era aquilo. Elas davam risada na hora certa. E era no subúrbio. Muito mais, era nítido que ali havia um conteúdo de informação. As pessoas gostam e quando você toca no que elas conhecem. Exatamente. E você sabe, elas gostam de descobrir também, você não acha? Não, porque senão as pessoas não gostam de descobrir. Adoram. Porque o Projeto Aquários é absolutamente verdadeiro. Porque existe um tempo de lazer que a classe A tem, muito maior, porque ela pode pagar o lazer. E o pessoal que não é da classe A, classe B, C, D, está lá aprendendo alguma coisa, está lendo, está estudando. Eu não tenho dúvida que se você estabelecer um padrão médio de cultura, você vai se surpreender com a cultura da classe C e da cultura da classe D. Como você vê o futuro da TV com esses avanços tecnológicos, essa velocidade de informação, a globalização? O que você vê de novo? O que pode ser agregado, inclusive com a interferência da internet? O que pode ser novo? Eu falo um pouco lá no livro que a televisão aberta tem o seu futuro assegurado. Mas ela tem que arranjar um jeito de se comportar de maneira diferente. Porque, por exemplo, você não vai mais poder contar com uma grade de programação tão rígida, na medida que você vai assistir o que você quer, na hora que você quiser, onde você estiver. Então, com o Video on Demand, que já está em uso, que você pode escolher os seus programas e assistir eles ao seu bel prazer, você vai ter uma coisa clara nisso aí. Quer dizer, os enlatados vão ter que abandonar a televisão. Eles vão continuar sendo produzidos, mas para o sujeito pagar para ver em casa, na hora que quiser, direitinho. Quer dizer, ele vai ter um gerenciador de programação, que ele vai trabalhar com isso, o espectador vai poder fazer essa coisa que nós fazemos para ele hoje, ou seja, montar a grade de programação. E você vai precisar, então, ter o quê? Mais programas ao vivo, eventos, notícia. Outro dia desse o Ratinho disse uma bobagem, que parecia ser uma bobagem, mas era uma coisa muito inteligente. Ele estava dizendo ao Silvio Santos o seguinte: ô Silvio, você tinha que acabar com jornais e fazer boletins de notícia. Esse é o caminho que se está preconizando lá fora. Quer dizer, a notícia não pode ser guardada para ser dada às 8 horas da noite, às 9 horas da noite. Ela tem que ser dada no momento que ela acontece. Então, o maior volume de informação, de telejornalismo, transmissões ao vivo, diretas, e não pode guardar aquilo, porque a internet vai te furar, as outras estações vão furar você. Então, é necessário que a televisão entre por uma dinâmica diferente. O futuro da televisão está no evento, está na televisão ao vivo, está num telejornalismo atuante, com bastante condições de transmitir coisas imediatamente. E aquilo que a gente continua produzindo, o talento da dramaturgia brasileira, que é fora de série,
vai continuar sendo aquilo, continuar à disposição das pessoas. Acho, inclusive, uma coisa que todo mundo fala, e que a novela está acabando, a novela vai ser uma das poucas coisas que vai existir. É só você não disponibilizar o capítulo no dia seguinte, que o pessoal quer saber o que vai acontecer depois. Ela vai ajudar no Brasil a sustentar um pouquinho mais a televisão aberta. É mesmo? Eu acho. Ai, tem E essa emprego fragmentação, garantido. Ai, que bom, bom essa fragmentação do jornalismo, da fragmentação dos telejornais, porque foi você que inventou o telejornal de rede. Não, foram os americanos. Sim, mas você trouxe para cá. Eu apliquei para cá. Você fez aqui, você e o Armando. Trouxemos para cá. Alice, vocês fizeram aqui. Alice, Maria, fantástica. Vocês fizeram isso aqui. E agora você está propondo desfazer isso. De certa acrescentar, forma, né? Acrescentar. Deixar isso existindo, eu acho que os mas jornais terão ter que outras... ter uma coisa analítica, uma profundidade, mas o hard news, que é aquela notícia, informação em cima da hora, na hora, isso a televisão vai ter que fazer com muita rapidez. Tem que entrar, de repente, mais ou menos como quando acontece alguma notícia urgente que eles botam... Hoje a televisão vai ter que usar essas redes de segurança, como ela usa hoje do trânsito, para poder fazer uma cobertura, fazer o verdadeiro Big Brother. Eu acho que a televisão tem que ser não um Big Brother de candidatos a prêmios, mas um Big Brother de toda a sociedade. E o Big Brother, falando em Big Brother, o Big Brother é um tipo de programa que vai permanecer? Eu acho que eu acho que o reality show tem que virar. Agora há pouco está dizendo isso aí, a televisão inteira. Quer dizer, você imagina aí uma cidade como São Paulo, 18 milhões de habitantes, são 18 milhões de atores que você tem para usar isso aí. São 18 milhões de candidatos ao prêmio principal do Big Brother verdadeiro. Então, eu acho que isso vai acontecer. Mas o nosso Big Brother, eu sempre fico reclamando um pouquinho, mas ele anda bem. Eu digo porque nosso Big Brother tem 5 Bs. Que é o Big Brother Brasil Boninho Bial. É verdade, é tudo bem. Né? Mas eu gostei dessa fragmentação do jornalismo. Você, uma vez, ou antigamente, dizia que a televisão ia se regionalizar um pouco. Certo. Você mantém isso? Você acha que ela hoje com mais segurança regional? ainda. Você tem uma ideia, falando em publicidade, nós temos hoje mais ou menos 63% do mercado publicitário está no interior, está no regional. A capital hoje ficou as capitais hoje ficaram com a menor parte do valor da verba publicitária. Se há uma regionalização da verba publicitária, você tem que entender que certamente vai acontecer isso aí. É natural que aconteça. Eu tenho um exemplo, por exemplo, para você, concreto. A Vanguarda é uma estação muito voltada para a comunidade, nós atendemos 46 municípios, 53 canais de televisão que nós operamos lá. Então, o que acontece é o seguinte, o primeiro programa de audiência continua sendo a novela das 8. Mas o segundo programa de audiência é meu Jornal das 7, mais que o Jornal Nacional, porque ele trata das coisas que estão do lado do espectador, as coisas que interessam a ele no cotidiano, na vida dele. Então, nós temos que imaginar que essa aproximação do telespectador também vai segurar a televisão aberta, melhor do que os canais de internet, porque, na realidade, essas nossas emissoras regionais, elas atuam mais ou menos como as redes sociais. Elas são semelhantes a um Facebook, uma coisa desse tipo, porque elas mantêm um relacionamento entre a comunidade. A gente quer saber da aldeia da gente. Saber. Posso mudar um pouco? Você que é a dona do programa, a chefe absoluta de nós todos nesse aqui momento. Pode tudo, não deixa. Eu queria contar uma coisa íntima. Assim, meio íntima. Momento confidencial. Não, é porque eu estava do lado do Boni uma vez e eu presenciei uma cena que você demitindo o então diretor do Fantástico, com grande veemência, para dizer o mínimo. Certo. E eu vi aquele negócio acontecendo e depois de demiti-lo, você desligou o telefone e chorou. Uhum. Mas isso é normal. Então, a pergunta eu fiquei pensando que devia ser muito difícil ser essas duas pessoas, né? Esse profissional implacável que tem que fazer o que tem que ser feito, porque ele tinha feito uma burrada federal. Certo. E o outro que tem o coração ali dentro, que partido, né? É muito difícil, porque você, se alguém me dissesse, você quer voltar a fazer televisão, eu faria uma coisa pequenininha, uma coisa voltada para o jornalismo, todo lá, porque é o seguinte, administrar,
entender essas pessoas é uma tarefa muito difícil, muito grande. E você ter que lidar com o sentimento humano, com as necessidades dessas pessoas que trabalham com você, punir é a pior coisa que tem no mundo. Mas se você não fizer isso, não tem televisão. E, aliás, não tem televisão, não tem nada. Eu sempre costumo dizer, o Domênico De Masi, que fez o prefácio, perdão, então, o prefixo da televisão, fez o prefácio. Então, está dizendo o seguinte, olha, para você, na realidade, para você ser criativo, você não pode ter medo de errar. Mas para você ser eficiente, você não pode tolerar, não pode aceitar o erro. Então, você sempre foi intolerante com ele. Para você, então, os intolerantes estavam trabalhando ali e essa coisa assim de dar realmente corta o coração da gente quando você tem que atingir uma pessoa que tem a sua família, que tem o seu salário. Mas se você não fizer isso, você não consegue apurar e jamais chegará à chamada qualidade. E você alguma vez se arrependeu? É isso que eu ia perguntar. Sempre. A Maite disse que viu chorar essa vez ali, mas eu chorei, essa vez ela não viu, porque logo depois eu readmiti ele e chorei de novo. Eu sei. Mas na hora que você tinha os rompantes, Boni, assim, porque todo mundo sempre teve muito medo, né, de você. Tem essas coisas. Eu, né? pelo menos, tinha muito. Não, hoje até tenho medo. Eu sempre consegui ser carinhoso. E acho que eu tenho grandes amigos na televisão, claro, porque eu nunca descuidei da parte afetiva. Né? Sim, mas você isso também a sua opinião era mas você tem que ser rígido. Você tem que ser ali, a qualidade sua é de um juiz. E um juiz tem que ser implacável, senão não tem como fazer. Boni, citando os intolerantes, perdão. Você estava falando dos intolerantes no seu livro, você fala. Na área de figurino, maquiagem, você tem algum exemplo para lidar de intolerância? Tenho sim, para você. Por exemplo, na parte aqui sem nenhuma alusão aqui à nossa querida Leda, na parte nós estamos aqui hoje conversando aqui, claro, e vou ter um programa de entrevista que é possível. Mas eu acabei, por exemplo, com estampado na TV Globo. Não pode, então, assim, peraí, na área do jornalismo. Na área do jornalismo. Na área do jornalismo. Aqui nós podemos fazer isso aqui é um papo informal. Mas na área do jornalismo... Mas aqui o estampado também está no detalhe, a base está lisa. Os brincos exagerados, esmalte escuro, batons pronunciados. Nós tivemos que limpar isso no jornalismo para dar prioridade à notícia, para que essas coisas não servissem, por exemplo, como vampiro. Mas um detalhe desse que ela está falando vai acontecer, por exemplo, em Gabriela, que vai ser filmado agora. De repente, eu vi no ar a Gabriela, depois que ela chega em Ilhéus, e vi a mão da Sônia Braga e vi que ela estava usando o mesmo esmalte que ela usava quando ela era retirante. Eu digo, poxa, ela chegou aqui, mudou de cabelo, arranjou um emprego, está trabalhando no restaurante do... Ela não pode usar esse esmalte que ela está usando aí. Era um esmalte quase preto e ele estava um pouco, pela viagem que ela fez, ligeiramente descascado. E eles mantiveram aquilo como continuidade, que aquilo não era um acessório do personagem, aquilo era do acessório da viagem. Então, eu falei assim, vamos gravar, quanto tempo para gravar? Temos aí 3 ou 4 capítulos gravados assim. Então vamos regravar essas cenas, porque não é possível que isso não tenha mudado. Então isso era o grau de intolerância, porque todo mundo dizia assim, ninguém vai ver, ninguém vai perceber. O pior é que isso todo mundo percebe, todo mundo vê. Mas isso mudou muito no jornalismo. O jornalismo hoje é mais... As apresentadoras mas elas estão muito... Mas elas estão coloridas, bastante discretas para não chamar atenção, não desviar a atenção. Mas há um norte, esse norte você que deu. Eu vou pedir um intervalo, na volta a gente vai falar de outros nortes. Fizemos um belo trabalho aí. Vamos falar de outros nortes dados pelo Boni nos programas de audiência, nos especiais de final de ano, no Fantástico Show da Vida. A gente volta já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Eu falei que queria falar do Fantástico, do Globo Repórter, e quero. Mas eu queria falar um pouco do menino Boni, que também não se sabe muito. Você revelou no livro o seu começo. Como é que você descobriu a televisão? O rádio, a publicidade? O rádio foi com meu pai. Porque meu pai era calouro de rádio, ele queria ser cantor. E meu pai cantava muito mal, segundo os músicos na época diziam. Mas ele tocava muito bem violão.
E diziam que ele cantava tão mal que ele aprendeu a tocar violão tão bem para tentar se acompanhar. Então, ele acabou trabalhando num... Mas então ele sempre era chamado, né? Porque ele tocava bem. Ele acabou trabalhando num conjunto regional desses que acompanham calouros nesses programas, porque ele era muito bom violonista. Sim. E ele me levava com ele para a rádio. Eu ficava no controle, enquanto as pessoas estavam lá fazendo o programa, eu ficava olhando o script, vendo o cara mexer ali no microfone, eu falei, é isso aí que eu quero fazer. Eu achei que aquilo era interessante. E você começou a fazer muito cedo? Eu comecei com 15 anos de idade, porque essas coisinhas familiares, né, os parentes que acabam ajudando. Eu tinha um tio que era um editor de muito talento, descobriu apenas 2 autores brasileiros importantes. Um, Dias Gomes, o outro, Nelson Rodrigues. Uau! Só, Então, né? meu tio, você vê assim, mas ele era muito mal de negócios, de administração, que mesmo com o Dias Gomes e com o Nelson Rodrigues, ele faliu. O cara era ruim. Bom, ele não era, não. Meu tio Zé Ito. Meu tio Zé Ito. Seu tio Zé Ito, mas também ele te apresentou essas pessoas. E ele me levou ao Dias Gomes. Dias Gomes, naquele momento, era diretor da Rádio Clube do Brasil. E eu fui lá e o Dias Gomes perguntou, está até no livro do Dias Gomes, eu repito aqui com palavras dele no meu livro, o que você quer fazer? Eu digo, eu quero aprender a ser diretor. Ele falou assim, como? Você não é diretor? Eu quero aprender a ser diretor. Eu falei assim, você segue, o que eu estiver fazendo, você segue atrás. Eu vou subir no auditório, você vai no auditório, você fica aí, tudo bem. Ele ia no banheiro, eu ia no banheiro. E ele começou a ficar nervoso, né? Um dia ele chegou para mim e disse assim, olha, qualquer dia você tô com a Janete na cama, você vai estar no meio, pô. Você não vai dar. E certamente aconteceu um episódio que determinou a minha saída da Rádio Clube do Brasil, que ele estava andando ali na Avenida Rio Branco, e começou a andar nervoso, daqui a pouco ele olhou para trás, sai daí, Boni! Só que eu não estava. Era a imaginação dele. Então, ele chegou para mim, chamou meu tio, disse, olha, vem cá, vou botar o Boni lá na Rádio Roquete Pinto, o curso da prefeitura de rádio, deixa ele lá, porque eu não quero ter, porque tem direito a ter uma privacidade qualquer. Um fantasma. Então, tira esse chato aqui, essa sombra, era o Sombra. E quando é que você levou, quando é que você reencontra o Dias? O Dias Gomes eu reencontro depois, sabendo pela Janete, eu trouxe a Janete, eu e o Daniel Filho trouxemos a Janete. Aí já E a Janete, eu perguntei para a Janete como é que estava o Dias, e ela me disse que o Dias não estava bem, tinha sido demitido da Rádio Nacional, por questões ideológicas, políticas, e ele estava com muita dificuldade financeira. E ela disse, mas ele me proibiu de dizer isso para você. Aí vem aquele choro de novo, né? Chama ele aqui. Né? E o Dias veio e nós tínhamos naquele momento uma coisa para fazer que eu sabia que ele não ia querer fazer, mas ele precisava de dinheiro, ele fez. Ele foi adaptar a Ponte dos Suspiros com orientação da Glória Magadã. Nossa Imagina senhora, Dias Gomes tortura, orientado hein? pela Glória Magadã. Foi todo Ele veio para lá e ele quis assinar com pseudônimo, e o Walter Clark inventou então Estela Calderon. Maravilhoso. O Dias Gomes então assumiu a Estela Calderon, mas logo a Glória Magadã foi embora e nós pudemos tocar para frente o nosso projeto de fazer uma coisa de melhor qualidade. Aí tem essa história também das novelas, que você também o precursor, né, que inovou nas novelas, né? Porque antes era tudo Glória Magadã, aquelas coisas bem antigas, mais antigas, que não tinham muito o a ver, divisor né? de água de novelas é o Beto Rockefeller, Beto feito Rockefeller. pelo Cassiano Gabus Mendes, pelo Braulio Pedroso, dirigido pelo Lima Duarte, na TV Tupi. Mas a Janete já tinha feito na rádio, muito antes do Beto Rockefeller, ela já havia feito o Véu de Noiva, que era uma coisa bem coloquial, bem brasileira. E ela vinha insistindo com a Glória Magadã, antes do Beto Rockefeller, eu quero fazer isso, quero fazer isso. E a Glória Magadã disse, não, a minha arte não é fazer contato com a realidade. A minha arte é o contrário, é fazer evasão. Eu quero fazer uma coisa que tire as pessoas da realidade, eu quero fazer o sonho, o capa-espada, a época, a coisa que não era nada a ver com o cotidiano das pessoas. Então, quando nós ficamos livres da Glória Magadã, demos a carta de alforria a Janete Clary, o Dias Gomes e a todos os outros autores. Mas a Janete foi especialmente genial. Foi genial. Ô, Boni, o que você acha? Você está falando que seria bom a gente fazer um grande Big Brother da realidade, que está aí, né? E não confinada dentro de uma casa. Mas a vida está tão estressante, tão desagradável, as pessoas reclamam tanto do cotidiano. Por que a gente gosta de ver uma coisa que a gente não gosta?
Bom, eu acho de viver. Eu vou tentar explicar isso para você, porque é uma coisa que a gente vive procurando sempre. A gente vem essas respostas, a gente procura dentro da gente mesmo e às vezes a gente procura na pesquisa. Então, o que acontece é o seguinte, as pessoas, em geral, querem, diante de uma situação, saber como as pessoas se comportam para ela saber como é que ela vai fazer. O sujeito da classe C, por exemplo, quer saber o seguinte, o sujeito foi traído pela mulher. Como é que ele se comporta? Porque se acontecer isso comigo, como eu vou me comportar? Então, eu estou dizendo isso como um exemplo objetivo. Mas a humanidade inteira, nós somos naturalmente gregários, quer dizer, nós vivemos em bando, então nós ficamos olhando o comportamento dos outros para ver como a gente agiria naquela determinada situação. E se há uma identidade entre você e um personagem de ficção, ou se há identidade entre você e um personagem real, você vai dizer o seguinte, puxa vida, eu poderia me comportar de várias maneiras, mas escolho essa aqui. Então ele vê vários comportamentos, quer dizer, nós não conseguimos viver se nós não estivermos olhando um para os outros, para saber como é que as pessoas fazem e como é que elas saem das suas dificuldades e como elas comemoram os seus sucessos, as suas vitórias. Em relação a isso, como funciona a interatividade? Como é que a TV pode se tornar mais interativa? Eu acho que a interatividade é uma necessidade para a televisão. Mas nós, quando escolhemos o nosso sistema de televisão a cores, e nós temos, a coisa foi uma coisa extremamente complicada, porque nós tivemos a obrigação de aceitar um sistema que foi imposto naquele momento pelo regime militar, nós perdemos ali um pouco do passo da interatividade. Uma coisa ficou mais importante do que a outra. Mais tarde, quando veio a televisão digital, nós saímos correndo para implantar a televisão digital, porque estávamos atrasados. E nós não conseguimos desenvolver um middleware, quer dizer, a maneira de como é que você fala com o sujeito de casa, e não conseguimos desenvolver as aptidões de interatividade que a televisão tem. Mas eu acho que ela está vindo aí, existe um processo desenvolvido que é o Ginga, que já está praticamente entrando no mercado. Mas a interatividade, para funcionar, você precisa de aparelhos que sejam baratos, que todo mundo tenha acesso, e precisa de um sistema de comunicação, porque ela depende da rede de telefonia. Você precisa falar com a emissora tem que te receber e interagir com você. Quer dizer, é uma coisa que a gente deseja muito, é uma coisa extremamente útil. Já o cabo usa isso com uma certa frequência, menos do que deveria usar, mas com a chegada aí de todos os recursos da internet, a telefonia que está sendo ampliada e com o desenvolvimento desses aparelhos de interatividade, nós vamos ter uma coisa, não um negócio assim como a gente imagina, ficção científica, mas vamos ter a possibilidade de ter duas mãos entre os emissores e os receptores. Principalmente os jovens, eles usam muito essa ferramenta, né? Eles são muito interativos, né? Aquela rede. Os jovens estão, você vê hoje, você pega, você pega, por exemplo, o YouTube, né? Você tem hoje 6 bilhões de pessoas no mundo. Você tem diariamente 3 bilhões de acessos no YouTube. Quer dizer, não são as mesmas pessoas, mas você tem quase, se a gente fosse contar um acesso por pessoa, metade da população do mundo todo dia acessa o YouTube, mas é uma coisa inacreditável. O Facebook tem hoje quase 1 bilhão de assinantes, de membros, quer dizer, são 900 milhões de assinantes realmente. Um mini blog como o Twitter está na casa dos 250 milhões. Então as redes sociais, as mídias sociais, a internet através dos aplicativos móveis que você vai direto ao assunto que você quer, e mais, além disso aí, a interatividade na televisão, vão fazer com que esse mundo modifique. Nós vamos ter um outro tipo de comportamento, não só de quem faz televisão, mas de toda a rede de comunicação. Vai ter que a gente se acostumar com uma outra coisa. Vai existir ainda o espectador passivo, mas não tenha dúvida nenhuma que o interativo é aquele que vai estar agindo, vai ser totalmente a maioria que vai dominar todo o meio de comunicação. E você acredita na TV aberta também, na internet? Acredito na TV. E a TV tudo, existir a internet na internet é apenas um meio. Nós vamos ter tudo lá na internet, tudo. Ela vai deixar de ser Gutenberg, quer dizer, escrita, cada vez vai ter mais imagem, mais som.
Nós vamos ter uma televisão na internet. Não, vão surgir produtos, né? Ele está complementando. Novos produtos através dessa interatividade, né? Eu acho também. Você vai ter a possibilidade de melhorar a qualidade dos seus produtos, você vai ter uma triagem do espectador em relação ao que ele está comprando. Você vê que hoje a internet já é um veículo de venda extraordinário. Se vende uma barbaridade na internet. Você tem vontade de voltar para a TV? Se eu voltasse, eu voltaria para fazer uma coisa só ligada à informação hoje. E só na internet ou na TV aberta? Exatamente, por essa coisa até de você ter a dificuldade de gerenciar 15 mil pessoas, lidar com as emoções, lidar com problemas pessoais, problemas humanos. Chegou para você. Você fica assim, um pouco pai, um pouco mãe, um pouco analista, e muitas vezes você tem que ser filho, porque você lida com pessoas com um grande grau de autoridade que você tem que submeter. Inclusive ele quase assinou, ele quase fechou com o Silvio Santos, né? Ele teve para... O contrato estava assinado, né? É verdade isso? Nós assinamos... Eu não estou duvidando de você, Regina, não. Estou duvidando de algum negócio com o Silvio Santos que chegue a uma porra. Nós tivemos um contrato com o Silvio Santos que durou mais ou menos umas 6 horas. Nós assinamos o contrato e depois o Silvio estava preocupado com uma eventual ação da TV Globo, que era uma multa, mas ele estava preocupado com uma cláusula no contrato que dizia que ele não podia intervir na programação, mas o Silvio sempre foi uma pessoa muito, muito cordial, muito correta, eu faria o que ele quisesse. E ele achou que, olha, eu não estou confortável com esse contrato. Ele ligou para minha casa, depois que eu saí de lá, e falou, a empregada atendeu e falou assim, o senhor Silvio Santos quer falar com o senhor. Eu digo, isso é trote. O Silvio Santos não vai falar comigo. Ele está fazendo outras coisas, está mais ocupado. Assim, não, ele deixou o telefone e eu liguei de volta. E eu conhecia a voz dele, ele mesmo. E eu fui lá e disse, olha, eu não estou confortável com esse contrato, nós precisamos conversar, acertar isso aqui um pouquinho mais. Ou então, se você não estiver querendo conversar, vamos ver como é que a gente faz. E no primeiro momento eu falei assim, não, você rasga o teu contrato aí, eu estou com a minha cópia aqui, cada um rasga do seu lado e está resolvido. Mas aí ele falou assim, não, vamos fazer um distrato para ficar registrado esse negócio, para ficar na história, que nós assinamos e fizemos um distrato. E você tem isso, é verdade? Fizemos um distrato, mas eu adoro o Silvio, ele é uma pessoa, eu tenho uma admiração muito grande por ele e achei que foi divertido. Na TV Vanguarda você interfere? Bom, lá ou só da palpite? A TV Vanguarda pertence ao Buzoni, que é meu primo, e aos meus filhos. Só que nenhum deles manda na TV Vanguarda, porque eu uso autoridade de primo e de pai. Você não deixa, né? De primo e de pai. E lá então é a TV do Boni? Então a gente faz um pouquinho de coisa experimental, a gente faz a parte gráfica, a parte visual, a forma da Vanguarda é muito interessante e a gente exercita lá esse jornalismo assim de transmissões ao vivo, né? Com muita constância. E você falou que atinge 46 cidades, é isso? 46 municípios com 53 canais. E interior de São Paulo, qual interior? Interior de São Paulo é litoral norte paulista, é o Vale do Paraíba, a Serra da Mantiqueira e a região Bragantina e Vale Histórico. E é aberta? Televisão aberta. Ela é afiliada da TV Globo. Transmite a TV Globo. Tanto eu acredito na TV Globo que sou afiliado da TV Globo. E transmite a programação. Né? Você estava falando da internet e tal, dessas novidades todas que surgiram depois que você inventou a televisão para nós. E o que você teve que deletar para poder, por exemplo, ser uma pessoa que usa a internet, que usa todos esses recursos que invadiram a vida da gente? O que você tirou da vida? Porque não cabe mais tudo. Não cabe tudo, não, é verdade. Você sabe que eu passei a ser um usuário heavy, né? Eu uso bastante a internet. Mas, por incrível que pareça, eu tive realmente que deletar algumas coisas. Eu, por exemplo, eu adorava ler livros técnicos, independente de ficção, coisa dessa natureza, romances e coisas desse tipo. Eu adorava livro de medicina, livro de engenharia. Você já sabe tudo, não precisa mais. Livro de engenharia da televisão. Agora eu vou lá na internet, eu quero saber um produto, eu entro lá e tem a bula direto, então não preciso mais ficar lendo. Você deve frequentar esse site da o volume de informação que a internet te traz, especialmente para quem quer. Eu não estou no Facebook, nem estou no Twitter, mas eu sou um pesquisador de internet.
Então, o volume de informação que a internet traz e que você pode acessar, você economiza algum tempo das outras coisas. Só que você fica mais preso àquilo ali. Mas, por exemplo, você tem um setor do jornal que você já não lê mais, porque não dá tempo? Tem umas coisas que eu deixei de fazer uma série de coisas. Eu quero dizer para você o seguinte, eu nunca mais, a não ser quando acontece uma matéria e que eu estou presente ou que algum amigo está presente, eu nunca mais abri um jornal. Eu leio o jornal na internet. E não perdi o costume. E eu tenho uma certa bronca com o jornal pelo seguinte, aí entra o lado ecológico, né? Então, para de triturar árvore para fazer papel, para de transportar papel com caminhão queimando combustível. Então, eu acho que os jornais têm que obrigatoriamente migrar para a internet, não transportando o que é impresso no papel, mas criando um jornal de internet, como já está fazendo. A Veja está com um belo site. Agora não tem nada a ver com a revista. Então, eu acho que tudo vai migrar para a internet, não tem como. É mesmo? Você acha que decreta o fim dos jornais? E você, assim, os aplicativos móveis que vão comandar o mundo inteiro, porque você aperta o seu ícone, você está direto naquilo que você quer saber, e você vai criar ali um grupo de ícones que você vai ter fidelidade em relação a eles. Então, mas agora, não tem jeito de você fazer tudo isso e mais na internet. Eu queria saber o que você curte fazer quando você não está trabalhando. Você gosta de ir ao teatro, ouvir música? E não está lendo bula de remédio. Além de receber bem os seus amigos. E não está lendo bula de remédio. Não, eu tenho paixão, Nem está se atualizando pela por medicina. Cinema. Eu tenho paixão por mar, eu gosto de cozinhar, e gosto de receber os amigos e gosto de tomar um bom vinho. Não pelo vinho e nem pela cozinha, mas porque você pode sentar com seus amigos e conversar sobre coisas deliciosas quando você está fazendo essas coisas. Então, eu gosto muito de fazer isso. E você se considera um hipocondríaco? Ou isso Não, eu sou hipocondríaco. Totalmente. Isso não é intriga? Não, cada vez mais. Você tinha vários remédios. Com a internet, então, agora... Você não sai do site de bula, então. Teve uma vez... Mas eu gosto, assim, Na sua sala tinha uns remédios. Ao contrário do assim. jornal, que eu deixei de folhear e vou direto na internet, no remédio eu gosto de chegar na farmácia. Eu chego lá e digo assim, olha, me desce tudo que tiver de novo aí. Aí o farmacêutico pergunta, pra quê? Eu digo, não interessa pra quê, meu filho. O que tiver de novo, desce aí. Eu me lembro de uma vez que... Eu me lembro dessa sala do Boni com os remédios, assim. Uma vez eu cheguei na sala dele e eu comecei a reclamar que estava com um negócio de refluxo e tal, não sei o quê, depois que eu comia e tal. Ele falou assim, você deve estar com a Helicobacter pylori. Eu nunca mais esqueci esse nome, porque não dá para esquecer isso, né? Eu falei, como assim? Como é que você sabe? Vai fazer o exame, que você vai ver. Não deu outra, cara. Eu fui fazer o exame e deu Helicobacter pylori. Mas aí eu digo para os meus amigos médicos, eu tenho CRC, tenho o CRM, que é o Conselho Regional de Medicina. O meu é o Conselho Regional de Charlatanice. Que figura, mas é ótimo, você me quebrou. Posso perguntar mais uma coisa? Pergunta, Maite. Não, eu que estava pensando uma pergunta chata, que é assim, você que é um cara, uma pessoa tão criativa e fazedora, você tem mais medo da decadência física ou da intelectual? Olha, eu acho que só tem uma decadência, que é a intelectual. Porque a gente pode ser idoso, mas não precisa ser velho. Agora, eu tenho, por exemplo, em casa, a minha mãe. Eu conheço outras pessoas da idade dela que têm uma dificuldade para entender, para comunicar, etc. Minha mãe tem 96 anos de idade e ela não quer morrer antes de escrever mais um livro, ela já escreveu 2. Ela tem uma agilidade mental que você quiser argumentar alguma coisa com ela, vai perder, porque ela é tão rápida e tem tanta informação que eu tenho inveja. E fisicamente, ela tem limitações. Ela tem limitações auditivas, ela tem limitações visuais, ela tem limitações de locomoção, mas a cabeça está brilhante, está tinindo. E ela vai à tarde no seu shopping center e tal, tomar o seu vinhozinho do Porto, tomar o seu café e discutir um pouquinho de filosofia, de psicologia com as amigas e tal, aos 96 anos de idade. Isso eu acho super legal. Bebe vinho do Porto, Vinho do Porto, Olha, que bebe vinho do Porto, mantém a cabeça viva, ativa, fazendo coisas, não fuma. Nunca fumou? Não, fumou. Mas sempre foi engraçado. Eu me lembro da minha mãe jovem, eu não gostava que ela fumasse, né? Mas minha mãe fumava de piteira.
Ah, que delícia. De piteira pode. Não sei se O pode. Domingos de Oliveira porque era disse que mãe, um dia mãe vou podia. descobrir que o cigarro faz bem para a saúde. Como tudo está mudando, né? O ovo já faz bem. O ovo faz bem. A sua genética é muito boa, então, né? Sua mãe está com 96 anos. 96, maravilhosa, tá certo. Né? Lúcida. Meu pai morreu cedo, mas meu pai morreu por outra coisa. Meu pai morreu de corintianite aguda. Porque ele infartou depois no jogo Não, do meu Corinthians. pai foi assistir em 1941, o Corinthians, que foi fundado em 1910, ganhou o seu primeiro campeonato na Vila, lá derrotando o Santos e se sagrando campeão na frente do Palmeiras, sem necessitar do jogo final. E meu pai saiu, tocava violão, saiu com os amigos e tal, pneumonia, tuberculose e em 2 anos foi embora. Mas é corintianite aguda, que eu digo. Você é corintiano? Sou corintiano. Então, parabéns, né? Um campeão. certo. Vamos para o intervalo, voltamos já já. Sem censura, um programa da TV Brasil. Pelo Twitter, já tem até a candidatura do Boni ao Prêmio Nobel da Comunicação. Ai, que ótimo. Está aqui lançada. E tem o pessoal da publicidade está muito encantado com Publicidade Ensina, que você tem que acrescentar emoção, a necessidade de vender. Adoraram essa frase, está bombando aí nas agências de publicidade. Eu queria falar de uma atração da televisão, da TV Globo especialmente, que bomba há muitos anos, acho que desde 74, que é Roberto Carlos. Você inventou o especial do Roberto Carlos, não é? O especial de final do ano. inventou o especial dele. Hein? Ele inventou o especial Mas dele. você inventou do final do ano. Mas você sabe que foi engraçado, está até aí no livro. Aconteceu que o Roberto Carlos ia fazer o especial do começo do ano. E nós fizemos um especial, acho que foi 74, em janeiro. Foi 74. E tá no livro. aí é o seguinte, o pessoal do comercial não leu o contrato do Roberto Carlos e vendeu o programa dele por uma cerveja. E eu estou lá em casa, assistindo televisão, tá vendo a chamada daquele negócio, e também não me toquei nisso, mas eu sabia que tinha. Daqui a pouco tocou o telefone. Bicho, você sabe que eu não posso anunciar cerveja. São 2 coisas que eu não anuncio, cigarro e cerveja. E está aí o programa vendido aí para cervejaria. Tem que tirar essa chamada do ar. Eu tirei a chamada do ar imediatamente. Depois falei com o pessoal do comercial que nós não tínhamos condição de fazer isso, porque o contrato do Roberto Carlos estava claro, estava explícito isso lá. Aí o Roberto, o programa ia 2 dias depois e foi para o ar sem patrocínio. Nenhum. Só intervalo comercial comum. Mas não houve possibilidade de revender o programa dele. Ainda tiveram que acertar o assunto com o patrocinador, com que a cervejaria. foi tirado do ar, a cerveja. Então o Roberto Carlos falou assim, não, bicho, faz o seguinte, deixa esse aí que não vendeu e eu te faço um outro no final do ano. Daí eu falei para ele assim, então só podia ser sempre assim. Ele falou assim, o quê? 2 especiais por ano sempre assim? Eu digo, não, fazemos um sempre no final do ano. Eu falei, então vamos testar, porque ele vai lançar o disco no final do ano. Então E fizemos, foi um sucesso e virou história. E no seu lançamento, que foi, aliás, um dos lançamentos mais movimentados que já se tem notícia, né, nesse país, eu soube também que o livro está assim... Já passou Steve Jobs, já botou todo mundo no chinelo em termos de venda. Já passou o Steve Jobs que é um sucesso. E na Folha ele está em 2º lugar, 3º lugar, mas na Veja está em 2º lugar nacional, atrás do Steve Jobs. Agora, apenas em uma semana. Em uma semana. Agora, no seu lançamento especialmente, de repente entrou o rei. Roberto Carlos é o rei da comunicação, fala com o rei da música, é isso? Não, nós somos... Cantando parabéns para você. Como é que você esperava? Você sabia, estava combinado? Não, eu sabia que ele não ia, porque eu tinha que convidar o Roberto vai à minha casa, a gente conversa, ele gosta de ir lá em Angra comer um churrasco e tal. E eu liguei para o Roberto assim, eu tenho obrigação de te convidar, mas tenho obrigação de dizer para você não ir. Porque vai ter muita gente, vai ser essa coisa todo dia, eu não quero te incomodar, então vamos combinar, você está convidado, mas você não vai. Ele aceitou que não iria fazer isso com o Dodge, Sirene. E de repente apareceu o Roberto Carlos lá atrás do bolo, empurrando o carrinho do bolo. Eu levei um susto. Mas aí foi o seguinte, foi uma iniciativa da Lu, que ligou para a Carminha, e, sem falar com o Dodge, porque o Dodge é o empresário. Mas eu já tinha dito para o Dodge para ele não ir. E como ela sabia que eu tinha dito para ele não ir, ela deu a volta. Ela foi na Carminha e aí falou diretamente com o Roberto Carlos e o Roberto até disse que eu estava proibido de ir, mas até se eu for vai ser um presente para mim. E ele acabou vindo, mas foi uma iniciativa
da Lute falar com a Carminha. E você ficou feliz da vida, claro. Eu fiquei muito emocionado na hora, porque se eu soubesse que ele iria, ele tá lá, tudo bem, obrigado por você ter vindo, mas eu levei um susto, né? Ele tá lá e ele vem empurrando o carrinho, então eu achei muito engraçado. Você às vezes dá uns sustos, né? Outro dia eu li uma frase, você dizendo que neto não é parente. Você também é chegado a dar um susto na gente, né? Nossa, esse é o meu avô que dizia. Eu tinha um avô espanhol, que aliás foi o que me introduziu no vinho, que ele dizia assim, geneticamente, foi genético, assim, neto não é parente, você tem 100% genérico, casou com a mulher, 50%, o neto chega com 25%. Se a sua genética foi muito forte, chega a 25 nele. Pode ser até que não chegue nada. Então, de forma assim, neto não é parente. Mas aí eu descobri porque era o meu avô Isaías, que ele dizia o seguinte, por isso aí, porque ele era muito carinhoso, muito afetivo, chorão como eu. Então, assim, ele não queria muito a aproximação com os netos para não se apaixonar. Ele vai não se apaixonar, ele ia se apaixonar. E você, como é? Mas eu me aproximei dele e danou a vida dele. Aí o neto passou a ser parente. E no seu caso? Você é um avô atento, assim, ou mais eu cuido se resguarda? Eu cuido dos meus netos com muito carinho, no que eles precisam materialmente e afetivamente, espiritualmente. De toda maneira eu apoio meus netos. Eu tenho netos interessantes, eu tenho neta engenheira, tenho neta médica, tenho neta psicóloga. Então, daqui a pouco vou ter bisneto, né? E aí vai ser 12,5%. mas eu vou estar. Mas isso é genético, efetivamente eu vou estar lá. Ô, Boni, eu queria que você falasse um pouco das broncas que você dava nas pessoas. Quais foram as broncas injustas que você deu? Não, eu dei muitas broncas injustas, porque às vezes você pensa que uma pessoa está fazendo uma coisa e você vai apurar depois, não é bem aquilo, né? Tem duas coisas engraçadas. Uma delas não foi no Rock in Rio, que estava com o Legei na sala de corte, e ia entrar o festival, ia entrar o Guns N' Roses, e estava saindo a Rita Lee. E tinha um maldito de um piano de cauda longo que não saía e o intervalo está rodando no ar. E eu tive que tirar aquele piano daí. Eu falei, tira esse piano daí, tira esse piano daí. Aí o cara não tirava e fomos buscar gente para ajudar o piano. E eu disse pro Legei, demite esse safado desse cara do piano aí, põe esse cara na rua. Aí o Legei disse, não pode, ele é funcionário da Rita Lee. Digo, então contrata e demite. Tinha que demitir. Mas uma coisa aconteceu com o Mariozinho Rocha, muito engraçada. Ele me mostrou uma abertura de novela. E estávamos procurando uma abertura e eu gostei da abertura. E depois, uma semana depois, o Hans fez a abertura, o Hans Donner fez a abertura da novela, ele botou a música. Eu tinha esquecido que eu tinha escutado aquela música, não lembrava mais, e achei aquilo muito ruim. Eu vi, mas que coisa horrorosa, essa música é horrível. E aí o Mariozinho falou assim, mas a semana passada você aprovou ela, tá vendo? É a segunda vez que eu ouço e já não gosto. Que horror. E você fez a música do Fantástico, não é? Fiz a letra. A letra. A música foi do Guto Graçamela. E você já deu nome novela, não é? Que era? Novela, filme. Eu dei Selva de Pedra, o nome que eu dei. Selva de Pedra. Exatamente. Você interferia Quem sou eu? Em todos os detalhes, né? Já, da Luísa, que era tema da Vera Fischer, que você achou que não estava grandes coisas, estava assim no ponto ainda. E ele mudou. E ficou... Eu já mexi em muita música, eu mexi na música essa música do futebol da TV Globo, o Tavito Me Deixa Mexer, eu mexi na Globeleza, que eu peguei uma palavra Globeleza que é do Aldir Blanc e coloquei na música do Aragão, do Jorge Aragão, e no Tom Jobim, na Luísa, tinha um verso lá que ele estava dizendo uma coisa que não estava muito clara e eu tive que mexer. Clarificou. Eu gostava muito da música, mas aquilo foi feito sob pressão. Estava desesperado. A Maitê acompanhou muito isso. E você interfere sempre em tudo? Você gosta de tudo? Quando eu só me meto a compositor, no último minuto não entregou, então tem uma coisinha que eu tenho que mexer, ou então eu tenho que fazer alguma coisa que não... Fantástico. Estava faltando a letra, o Bosco ia fazer, não fez. Vai para o ar o programa, então alguém tem que fazer, eu vou lá e faço. Tieta, fiz a letra também, que Rei Sou Eu também fiz. Mas é por falta de alguém profissional, alguém que pudesse fazer melhor. Então eu faço para quebrar galho. Ô, Boni, dizem que a qualidade de um homem se mostra na quantidade de amigos que ele tem.
pela quantidade de pessoas que tinha lá no seu lançamento, você tem qualidades monumentais, mas isso também não precisava de lançamento para a gente saber, né? O que você considera a maior qualidade de um homem e de uma mulher? Olha, eu acho que no mundo de hoje, quando a pessoa tem a coragem de expressar a verdade, quando a pessoa tem a coragem de ser sincero e que saiba fazer isso com um certo cuidado para não ferir as pessoas, eu acho que a maior contribuição que um amigo pode dar para outro, que uma mulher pode dar para um homem, que um homem pode dar para uma mulher, é a absoluta verdade do seu coração e tentar deixar transparente os seus desejos para que a gente possa cultivar essa amizade por muito tempo. Porque eu acho que a coisa pior que pode existir é o mal-entendido, que é a falta de expressão clara e transparente. Mas você acha que o brasileiro tem preparo para isso? Porque no Brasil a gente tem que preparar tanto o campo para falar uma coisa desagradável, né? Você chega num país assim anglo-saxônico, fala um negócio, a pessoa aceita, pondera, leva para casa, faz alguma coisa a respeito, se for o caso. Aqui você faz um inimigo. Eu sofro muito com isso, porque esse preparo é fundamental, né? Mas eu não tenho muita essa habilidade desse preparo, não. Então, você vai falando na lata, assim? Às vezes você fala uma coisa que não é aquilo, que você não quis ofender ninguém, não quis machucar ninguém, apenas é a sua verdade. Mas às vezes a verdade da gente dói nos outros, porque eu acho que o brasileiro tem sempre um pé atrás. Ele não tem autocrítica e qualquer coisa que você diga, imagina que está sendo criticado. Isso é perigoso, realmente. É muito emocional, né? Mas eu gosto da verdade, doa a quem doer. Eu queria falar do período militar. Foi especialmente difícil mesmo? Foi muito difícil. Nós tivemos que... A primeira coisa que é o mais difícil que você pode imaginar é que você tem que negociar. E quando você vai negociar com pessoas com um ponto de vista inteiramente diferente do teu, fica uma negociação muito difícil, né? Muito complicada. E às vezes são coisas muito graves, como o caso da prisão do Elon Chaves, como é o caso da Alice Maria e o Luiz Edgar, que foram chamados para depor. Eu que passei 5 horas depois do Festival da Canção lá de castigo para explicar por que eu não tinha tirado no ar uma coisa que eu não sabia que ia acontecer, nem sabia o que iam falar. Teve um negócio do Lamarca que eles arrancaram de dentro lá da montagem, arrancaram o filme. E várias ameaças que a gente sofreu, não só do ponto de vista pessoal e físico, mas também da empresa, de ela ser tirada do ar, dela ser caçada, entendeu? Coisa desse tipo. Prejuízo de Roque Santeiro também. Roque Santeiro foi muito difícil. No Roque Santeiro eu tive que tomar... Eu fui para a Clínica São Vicente, porque o Dr. Roberto, naquele momento, sem saber qual era o conteúdo do Roque Santeiro, ele achou que eu tinha colocado a empresa em risco. E de ter colocado aquilo no ar. E eu sabia que não tinha nada no Roque Santeiro. Sabia que não havia nenhum problema no Roque Santeiro. Então, nós sofremos muito com a censura, mas também demos boas risadas. Você falou agora há pouco do Roberto Carlos. Um dia, um coronel chegou para o Bojalo, que era uma pessoa muito doce, né? E ele, falou assim, ele queria tirar as moças que estavam dançando atrás do Roberto Carlos, que considerava que os vestidos eram impróprios. Mas o Roberto Carlos, cantando uma canção romântica, nada demais, coisa nenhuma. Mas ele queria tirar. Então o Bojalo falou assim, mas olha aqui, isso era no dia 24 assim, de dezembro, o programa vai ao ar amanhã, o Roberto Carlos já foi embora. Como é que eu faço para tirar essas moças daí? Não tem tecnicamente como eliminá-las do vídeo. Tá aí. Ele falou assim, não, você tira o número dele, deixa a voz dele cantando e você bota uma fotografia do Roberto Carlos. Aí o Bojalo, coronel, o senhor acabou de inventar o rádio. Que delícia. E foi pro ar Foi, agora foi sem jeito. Bom, tá bom, então deixa assim. Mas e depois da ditadura também, teve algumas, já na redemocratização, algumas questões a Globo foi questionada. Certo. Né? O debate do... o debate do Collor, que também está explicado no livro, que houve na realidade. E você não temeu, você enfrentou no livro todas essas questões. O livro tinha que colocar a história certa, porque o doutor Roberto tinha realmente uma preocupação. Ele nunca foi, eu digo aí no livro, subserviente ao pessoal militar, mas ele achava que o Brasil seria um país onde você devia implantar uma economia de mercado. Ele era inteiramente contrário ao comunismo, ele era um anticomunista ferrenho, né?
Então, mas dava emprego a todos os comunistas. Ele não tinha preconceito ideológico. Nenhum. Não, ele tinha, era o ponto de vista dele. Tem várias histórias aí que estão aí, aqui a do Mário Lago também está aí, mas então o processo todo desse momento do Collor foi que o doutor Roberto, o Collor havia efetivamente ganho o debate. E não era uma opinião nossa. Nós fizemos uma enquete depois do programa. E ele havia vencido. Mas só que ele havia vencido de 3-2, e o doutor o Armando Nogueira que usava essa expressão de futebol que ele gostava. E o doutor Roberto queria de 10-0. Então ele editou o programa onde o Collor aparecia uma larga margem de vantagem do Lula e tinha sido apenas uma pequena margem de vantagem. Nesse momento, eu estava em Angra e eu recebi um telefonema da Folha de São Paulo e eu disse que eu era contrário à edição e que eu condenava a edição. E o doutor Roberto, no dia seguinte, não me respondeu diretamente, mas respondeu ao jornal, dizendo que eu entendia muito de televisão, mas não entendia nada de política. E no dia seguinte eu fui à sala dele e disse, doutor Roberto, eu vi aquela sua declaração na Folha de São Paulo, fiquei muito contente do senhor dizer que eu não entendo nada de política e ter mantido o meu emprego, já que eu entendo de televisão. E ele manteve. O que você acha que hoje em dia... Eu me lembro que na época que tinha censura, a gente tinha que entregar os textos de novela, tinha que ir para a censura, para a censora, que era uma mulher, ler aquilo lá, ver se estava tudo certo, tal, pode ou não pode gravar. Exatamente. E os autores entregavam, portanto, os capítulos com 6 dias de antecedência. Agora eles entregam com horas de antecedência. Na realidade, então, o que aconteceu? Na realidade é o seguinte, os autores eram obrigados a entregar o capítulo, pelo menos com 20 dias de antecedência. Porque nós tínhamos que entregar os capítulos da censura com 6 dias de antecedência. Capítulo gravado, para eles assistirem, fazer censura de roupa, porque não bastava o texto. Roupa, maquiagem, situação, gestos, coisas desse tipo. Né? Absurdo. Então, você tinha que entregar aquilo. E nesse momento nós não tínhamos os computadores para controlar os textos. Então a gente tinha que usava o artilheiro, que era lutador de judô, você me entrega o texto de qualquer maneira. Não dá tempo naquela época e agora não dá mais tempo. Eu acho que também tinha sempre necessário em toda empresa. Eu não sou um ditador de origem, mas eu acho que você tem que ter algumas regras que não precisam ser rígidas, mas que precisam ser impostas. Então é o seguinte, tem que entregar, a gente mudava o autor. Não entrega, eu já ameaçava, eu mudo. Embora tivesse admiração por todos eles, eu acho que a gente tem realmente no Brasil uma quantidade de autores e atores tão extraordinários. Mas eu vou substituir, não entrega, eu substituo. Mas você chegou a substituir? Eu tive algumas dificuldades. E alguns que eu tive, um dia eu tive que, nessa época já do momento do satélite e tal, tive que levar uma parabólica de satélite, colocar ao lado da máquina de escrever dele e o texto vinha pela parabólica e descia lá, porque senão eu mandei pelo correio. Era tudo mentira, o texto estava lá, não entregava nada. Então eu digo, agora você escreve aqui já vai saindo direto na internet. Caramba, inventamos o computador. E o Hans Donner inventou o iPad, lembra aquela abertura Explode o Coração? Exatamente. Era toda no toque, genial. Exatamente. O Hans é um gênio total. Você é muito bom de fazer equipe, né? Eu acho que é o seguinte, não é questão de ser bom de fazer equipe. A equipe tem que saber o que você quer. Se você é capaz de dizer para eles o que você quer claramente, aí eles sabem te fornecer o que você quer. Então, você tem que ter a humildade de reconhecer quando eles fazem alguma coisa boa e você tem que ter a severidade na hora de julgar e ver que aquilo realmente não funciona. Não é só porque uma pessoa é muito boa e tem muito boa qualidade que ela vai acertar sempre. Às vezes ela pode errar, você tem que estar atento a isso aí. Tá certo. Eu queria perguntar só uma coisinha que não tem nada a ver com isso, que é sobre a sua paixão pelo carnaval. Está aí no carnaval, bastante no carnaval. A paixão pelo carnaval em poucas linhas. A Lindo Rodrigues, que era cenógrafo da TV Globo e figurinista, aliás, extraordinário cenógrafo e figurinista, e ele me deixou na mão, no final do ano, com novelas. Eu admirava muito o Arlindo, ele era meu amigo, ele me deixava na mão. Daí um dia eu descobri que ele estava fazendo escola de samba, que ele não vinha, escola de samba. Aí eu chamei o Arlindo, você tem que deixar esse negócio de escola de samba de lado.
O negócio nosso é televisão, você tem que fazer salário de televisão. Opa, está esperando aqui, nós é que pagamos o teu salário. Ele falou assim, você não quer fazer um favor para mim? Vem comigo aqui conhecer um barracão. Naquele tempo ele estava na Mocidade Independente. E daí, aquela história, eu fui lá, olhei, conheci as pessoas, o pessoal do artesanato trabalhando na escola, paixão pelo pessoal pela escola. Daí o Arlindo Rodrigues, quando ia saindo, perguntou assim, e agora, o que você acha? Eu digo, se você quiser deixar o carnaval, deixa. Eu não deixo mais. E você é beija-flor? Eu sou Mocidade Independente de coração, mas hoje eu sou muito amigo do Anísio, muito amigo do Jader. Eu sou carnaval. Tudo, todas. Intervalo, a gente volta já para o último bloco do programa. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Nesse bloco eu vou agradecer ao André Dias pela liberação da presença da atriz Maitê Proença aqui hoje. Muito obrigado. Continue liberando. E vou abrir perguntando para o Boni o que ele acha da TV pública, porque afinal estamos numa TV pública. Mas eu não estou pensando desta TV, da ideia da TV pública. Não, eu acho o seguinte, que todo país tem direito de ter sua TV pública, porque a televisão comercial tem seus objetivos muito claros e ela não abrange, mesmo você considerando que tem a televisão por assinatura, o cabo, o satélite, quer dizer, o sistema de televisão de um país necessita de alguma coisa que possa complementar. Então, o que é isso aí? Uma coisa é, vamos dizer, a teledidática, que não tem nada a ver com televisão pública, que é você usar os recursos da televisão para educar. E a outra coisa é a televisão pública, que você usa os recursos da televisão para complementar. O que eu acho da televisão pública, inclusive falando da televisão pública no Brasil, é que nós temos um pouco de vergonha de parecer uma televisão comercial. E não existe a televisão pública e a televisão comercial. Existe a televisão. Então, assim, a televisão pública tem que ter cara de televisão comercial. Ela tem que se parecer o máximo possível com a TV Globo. Se possível, até melhor, em matéria de forma. O que acontece com o conteúdo? Ela tem a obrigação de complementar o que a televisão comercial não faz. E o conteúdo tem que ser bem produzido e não pode padecer dos defeitos da forma. Quer dizer, ele tem que ser diferenciado, o conteúdo, mas a televisão pública ela tem que chamar igual, ela tem que ter o visual dela bem tratado, ela tem que ter toda a imagem dela no mesmo ritmo, na mesma velocidade, no mesmo padrão da televisão comercial. Então, tem televisões no mundo, como a PBS, a BBC, tal, que se comportam para aqueles países com muita dinâmica. Então, a televisão pública no Brasil sempre teve, e eu espero que ela deixe de ter um dia, uma cara de televisão pública. A televisão pública é a mesma coisa que a televisão comercial, com um conteúdo que é subsidiado para oferecer ao público uma informação que ele não obtém na televisão comercial. Um conteúdo diferenciado. Diferenciado. Forma igual, conteúdo diferente. Diferenciado. Última pergunta, que acabou nosso tempo praticamente. Se você não fosse quem você é, se você não fosse o Boni, quem você gostaria de ser? Nossa Senhora, essa pergunta eu já vi várias pessoas responderem de maneira inteligente. Você vai responder mas também. Eu não tenho resposta inteligente, mas eu vou fazer uma resposta cabotina. Se eu não fosse o Boni, eu estaria fazendo tudo para ser o Boni. Muito bom. Essa coisa é muito boa, que ele não tem pudor, né? Mas não pode ter, mas se tivesse um homem que se fala que é verdadeiro, vai lá falar uma coisa daquela que a gente sabe. Vou fazer uma pergunta muito simples, uma bobagem. Qual o sentido da vida? Olha, essa aí, o João Wallace está procurando até hoje. Deus existe, qual o sentido da vida? Essas coisas não sabe. Eu acho que nós somos transitórios. Eu não acredito em nada depois dessa vida que nós estamos tendo aí. E acho que a nossa vida é um aprendizado duro, difícil, e que é compensado pelos momentos raros que você tem de alegria, de amor. Mas eu acho que vale a pena. Eu não sei te dizer qual é o sentido da vida, mas seja ele qual for, eu acho que a vida vale muito a pena, mesmo considerando todas as dores que a gente passa pelo processo de lapidação até a gente chegar ao nosso final. A vida não é fácil, mas a vida é bela. E você tem um período assim que você destaca da sua vida? Esse foi o melhor momento da minha vida? Quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, quando eu tinha tal idade? Isso eu posso fazer com a maior clareza. O melhor momento da minha vida é o que vai acontecer. Eu tinha certeza. Patrícia. De todo o seu livro, Boni, qual conselho assim você destacaria?
Olha, eu estava dizendo agora há pouco, eu vou repetir uma coisa que eu disse no programa. Então, eu acho que para você ser criativo, e a gente tem que ser criativo não só na televisão, na vida nós temos que ser criativos. Você não pode ter medo de errar. Você tem que ter coragem de fazer a coisa e não ter medo de errar. Mas ao lado disso aí, obrigatoriamente você tem que não tolerar a repetição do erro ou não tolerar o erro, porque senão você vai ficar patinando no mesmo lugar. Então, assim, eu diria a você, criativo sem medo e eficiente, não tolerando o erro. Você tem vontade agora de fazer uma coisa específica em televisão? Você tem um desejo, eu quero fazer... Olha, Você falou que quer fazer o jornalismo. Eu tenho falado muito disso aí, eu vejo o seguinte, eu tenho paixão por São Paulo, um paulista que sou, né? Então eu vejo uma cidade do tamanho de São Paulo, com a necessidade de ter uma televisão feita para a cidade de São Paulo, mas não só uma televisão de informação, uma televisão de serviço ligada à internet, onde as pessoas possam saber tudo o que está acontecendo na cidade, desde o cinema até o serviço de atendimento de saúde, o problema da compra de um ticket de metrô, o restaurante, como melhorar a sua vida, o apoio psicológico, tudo. Então, uma cidade que é uma cidade como aquela, eu sempre vejo o seguinte, quer dizer, a televisão, ela pode ser um pouquinho a vida da cidade e pode ser absolutamente a alma daquele povo. Então, eu acho que falta isso. Eu gostaria de fazer um negócio desse tipo. Vai fazer? Teria vontade, mas precisa ter canal, precisa ter concessão. Dinheiro a gente arranja, que é a coisa mais fácil hoje, porque você vai ter investidores para isso aí. Mas você precisa ter, para fazer isso, você tem que ter um canal aberto, tem que ter um canal digital, tem que estar no cabo, tem que estar no satélite, você tem que estar em todos, tem que estar na internet absolutamente. Maitê, você acha que ele consegue? Ele é tinhoso, né? Eu tenho certeza que ele consegue. Um dia a gente consegue. Eu tenho certeza que ele consegue. Tem gente aí que não tem o mesmo tarimba nem qualidade que consegue, né? Maitê gosta consegue. Amor de Deus. Você reformularia alguma coisa na sua vida? Você seria um pai diferente, um diretor diferente, Olha, você pode tentar tentar idealizar isso aí, né? Mas eu daria um pouco mais de tempo para meus filhos. Mas eu tenho certeza absoluta que se eu fosse repetir isso aí, eu não ia fazer tudo igualzinho, né? O Vittorio Gassman, numa entrevista que ele deu ao Roberto Dávila, disse uma coisa que eu acho muito linda. É que a gente devia ter duas vidas, uma para ensaiar e outra para interpretar. Outra pra viver. E se a gente soubesse das coisas que a gente sabe hoje, outrora, a gente teria feito diferente. Mas a gente não sabia, a gente fez daquele jeito porque a gente achava que daquele jeito era bom. Eu acho que mesmo sabendo, talvez você fizesse de novo aquilo, porque tem uma coisa que está dentro de você, que é o inexplicável, né? Que é a vontade, aquela coisa que é um segredo que você não tem a chave, nem tem o código, né? Aquilo explode dentro de você, você não sabe por quê. E talvez seja até bom não ter a chave nem o bom, código, né? É bom. Muito melhor. Esperar o momento certo. Não é? Bom, então agradecendo a vocês por terem vindo, super valeu. Obrigada. Agradecendo o Boni. E só para finalizar, você esperava esse sucesso todo, essa reverência toda? Não, eu fiz tranquilo ou te surpreendeu? Eu fiz um livro de uma maneira muito simples, pensando nos companheiros de trabalho. Eu quis fazer um hino de amor à televisão, que realmente eu amo a televisão, mas acima de tudo um agradecimento, acima de tudo, aos companheiros de trabalho. Eu quis fazer um reconhecimento deles, tanto que eu não entrei em algumas polêmicas no livro para não macular essa homenagem. Eu só quis colocar o lado bom das coisas e agradecer, e quero aqui no teu programa aproveitar e agradecer a todos os meus companheiros de trabalho representados aqui por vocês, agradecer as entrevistadoras que você trouxe maravilhosas e dizer o seguinte, é que eu tenho sempre, continuamente, um agradecimento a fazer a todas as pessoas que estão do meu lado. Que bom. E nós muito também. obrigado. Nós também a você. você. Por tudo que você Obrigado a fez, vocês por terem vindo, ao Boni por ter aceito o convite, o Viseu por ter me ajudado nisso, ao Jorge Adib, que disse que vinha e não veio. Não vem. Também, muito obrigado. Não vinha para o programa, ele não aceitou na mesa, mas disse que ia ficar aqui e não ficou. Mas está valendo, está me devendo essa. Boa tarde, boa noite, a gente reprisa às 2 da manhã, não perca, avisa todos os seus amigos insônios, tá? Amanhã a gente volta, se Deus quiser. Boa tarde, boa noite, até lá.